No final de 2019, uma doença misteriosa surgiu em uma cidade chinesa, infectando e matando milhares de pessoas naquele país. Poucas semanas depois, cientistas descobriram que ela tinha origem de uma bactéria chamada coronavírus, a mesma responsável pela síndrome respiratória aguda grave, a SARS, que matou muitas pessoas no mundo todo nos anos 2000. E assim como a SARS, esse novo coronavírus, chamado de Covid-19 pela comunidade científica, também se espalhou rapidamente pelo mundo e em apenas 6 meses já infectou mais de 3 milhões de pessoas e matou mais de 200 mil. E diante dessa pandemia terrível, muitos médicos e cientistas estão trabalhando dia e noite na tentativa de encontrar uma forma de combatê-la. E imagine só como será quando descobrirem um tratamento eficaz para essa doença. Esse dia, sem dúvida, será lembrado em nossos livros de história. Todos vão se lembrar daqueles que trabalharam incansavelmente para salvar a vida das pessoas, e eu acredito que esse será um dos dias mais felizes em todo o planeta. Nós sabemos que o novo coronavírus é terrível, mas ele está longe de ser a maior pandemia da história da humanidade. E neste vídeo eu vou te mostrar que existe uma pandemia que mata muito mais do que a Covid-19. Mas antes de começar a falar sobre ela, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Você deve estar curioso para saber que pandemia é essa que consegue ser pior do que o coronavírus. Como ela se espalhou? Como pode ser vencida? Houve um tratamento específico para isso? Antes de te dar a resposta, eu vou deixar algumas dicas para você ver se consegue adivinhar. A primeira dica: os atos irresponsáveis de um casal causaram essa pandemia. A segunda dica: depois que ela se espalhou pelo mundo, não houve quarentena para se proteger da doença. A terceira dica: muitos dizem que testaram negativo para esse vírus, mas é impossível, todos foram infectados. A quarta dica: a taxa de mortalidade daqueles que tiveram essa doença no passado e ainda a apresentam atualmente é de 100%. É bem provável que você esteja se perguntando agora: mas pastor, que doença é essa? Bem, ela não é uma doença física. Na verdade, estamos falando de uma doença espiritual, o pecado. E por que eu estou comparando o pecado a uma doença? Porque o próprio Jesus disse que veio ao mundo pelos pecadores, para curá-los e chamá-los a viver a eternidade junto com Ele. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 2. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Agora vamos voltar o foco para o novo coronavírus. Eu não sei se você sabe, mas na China é muito comum as pessoas se alimentarem de animais exóticos, como ratos, escorpiões e morcegos, por exemplo. E muitos acreditam que essa doença surgiu depois que um chinês comeu um morcego infectado. Ou seja, essa pandemia que trouxe a morte para centenas de milhares de pessoas em todo o mundo pode ter sido causada por um único homem. E da mesma forma, o pecado que se espalhou pela terra tem infectado e matado espiritualmente milhões de pessoas por causa de um único homem, Adão. E repare nesses dois casos que a morte não estava nos planos de Deus. Não foi Ele quem as criou. Ela é apenas uma consequência de escolhas erradas. Mas pior do que a morte física causada pelo novo coronavírus ou qualquer outra doença é a morte do espírito, porque é ela que nos separa da presença de Deus e da eternidade ao seu lado. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas enquanto a mídia e os líderes mais poderosos do mundo se mobilizam e debatem sobre os danos causados pelo coronavírus, nós não vemos eles falarem absolutamente nada a respeito das mortes espirituais causadas pela pandemia do pecado.
Na verdade, eles a ignoram de tal forma que parecem fingir que nada acontece. Só que essas mortes acontecem sim, dia após dia, levando milhões de pessoas para o inferno. Mas não é porque os tolos não se preocupam com essa pandemia espiritual que nós devemos fazer o mesmo, porque diferente do novo coronavírus, o pecado tem cura. Jesus é o Filho de Deus, está com Deus e é o próprio Deus. Por isso ele sempre terá todo o poder em suas mãos. Mas ele entendeu que assim como um homem provocou essa doença, outro homem teria que vir para combatê-la. E como nós lemos em Marcos capítulo 2, Jesus é o grande médico que veio para nos livrar dessa pandemia mortal. E isso só foi possível porque mesmo ele vivendo em meio aos infectados, ele se manteve puro e permitiu que o seu sangue fosse derramado na cruz para que todos aqueles que acreditassem que poderiam ser salvos da morte eterna fossem purificados do vírus do pecado de uma vez por todas. Veja o que a Bíblia diz. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus foi zombado, cuspido, traído, agredido, humilhado. Tudo isso para nos curar do pecado. Ele não merecia nada disso, mas escolheu morrer para que nós não precisássemos ser condenados. E não existe uma prova de amor maior do que essa. Porém, o que mais me entristece é saber que ainda existem pessoas que ignoram esse vírus espiritual e não acreditam que Cristo é a solução. Então seja sincero, quando os cientistas encontraram um tratamento para o novo coronavírus, você acha que ele será 100% acessível ao mundo inteiro ao mesmo tempo? Não, não vai ser. E será que ele funcionará em todas as pessoas? Não, infelizmente não. Mas a Bíblia nos garante que a cura completa da pior epidemia da história da humanidade está disponível a todos e que ela nunca falha. Não importa se o seu passado tenha sido marcado por mentiras, pelo adultério, pela soberba ou até mesmo pela falta de fé em Deus. Não importa o quanto você esteve infectado, se você reconhecer que o sangue de Jesus é o remédio para esse mal em sua vida, você será curado para sempre. Sim, o vírus do pecado mata 100% das pessoas, mas Jesus tem o poder de ressuscitá-las. Veja o que a Bíblia diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por isso, meu irmão, não ignore o que Jesus fez pela sua vida. O mundo está infectado com o pior vírus de toda a história, mas o Senhor tem a cura preparada para você. E você precisa ser curado. Mesmo quando essa pandemia do novo coronavírus passar e tudo voltar ao normal, a questão dos seus pecados não terá desaparecido. E isso ainda será um problema, não importa o quanto você o ignore. Eu sei que muitos falam, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo meu próximo, não tem por que Deus não me deixar ir para o céu. Mas a grande verdade é que nenhum de nós é bom, e não existe uma pessoa sequer que não tenha cometido pecados em sua vida. O profeta Isaías disse que todos nós somos impuros, e até mesmo os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Então, se você não quer sofrer as consequências do vírus do pecado, vá atrás da cura hoje mesmo, pois amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse que quem não crer nele como o enviado de Deus para a salvação estará condenado eternamente. Mas infelizmente, por causa do amor ao pecado, a maioria das pessoas tem rejeitado a oportunidade de Deus para escapar do sofrimento eterno. Vamos supor que você estivesse doente e chamou um médico que veio e te deu uma receita. Mas depois de refletir sobre a sua situação, você decidiu ignorar a ajuda e não tomar o remédio. Então, quando o médico voltou alguns dias depois, ele encontrou você em uma situação muito pior. Agora vem a pergunta: você poderá culpar o médico? Você poderá responsabilizá-lo? Não. Ele te deu a receita e indicou o remédio, mas você a recusou. Da mesma forma, Deus tem apresentado o remédio para os males da humanidade. Esse remédio é a fé em Jesus Cristo e o compromisso com Ele. O remédio é nascer de novo,
como Jesus disse. E se recusarmos isso, teremos de sofrer as consequências e não poderemos culpar a Deus por nada. É claro que mesmo depois de termos Jesus na nossa vida, continuaremos pecando e cometendo erros, porque ainda vivemos em um corpo corrompido pelo pecado. Mas à medida em que deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, seremos transformados pelo Pai e nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração por você. Você que se sentiu tocado por essa mensagem. Você que reconhece que está contaminado por esse vírus, chamado pecado. Você tem a oportunidade agora de entregar a sua vida para Jesus e pedir que Ele perdoe os seus pecados. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui na Tua presença agora para Te agradecer por mais um dia de vida, porque eu creio que se eu ainda estou vivo, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Oh, meu Pai, eu creio que essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, elas não estão ouvindo por acaso. O Senhor as trouxe aqui. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor perdoe os seus pecados. Elas estão agora confessando as suas falhas, pedindo misericórdia, pedindo que Jesus entre na vida delas. E assim como o Senhor entrou um dia na minha vida, e o Senhor perdoou os meus pecados, tirou a culpa que eu tinha, Senhor, e apagou o meu passado, é o que eu te peço que o Senhor faça agora. Muda a história, meu Pai, de cada pessoa. Muda a história dos teus filhos. Oh, Jesus, perdoa os nossos pecados e manda para bem longe as nossas transgressões. Nós estamos arrependidos, Senhor. Nós temos caminhado até hoje do nosso jeito, vivido a vida da nossa maneira. Mas nós reconhecemos que estamos caminhando para o abismo. Então, Senhor Jesus, venha nos salvar agora. Venha nos livrar do mal. Venha nos livrar deste mundo e do pecado que tem nos contaminado. Oh, Jesus, eu creio que nesse momento nós recebemos o perdão pela fé e a nossa salvação também pela fé, porque é por meio da graça, não é pelo nosso mérito, pelo nosso merecimento. E nós já te agradecemos, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos amou e o Senhor deu a sua vida em favor de nós pecadores. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço com todo o meu coração. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.